FHC, da Faculdade de Medicina da USP. Ela atua no Centro de Referência de Distúrbios Cognitivos, CEREDIC, também no HC, né? É um centro muito interessante, né? Passa uma integração ali entre as especialidades. E é preceptora da residência médica em neurologia, responsável pelo ambulatório de neurologia da cognição do Hospital Santa Marcelina. E é um prazer tê-la presente e ter todos vocês aqui na sala. E vai falar um pouco, né, de um assunto que vem tomando cada vez mais espaço, né, ultimamente, cada vez há mais dúvidas e cada vez há mais estudos e debates acerca do uso de canabinoides, né, nas demências. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Sônia Bruck, para poder fazer sua apresentação. Davi, só uma coisa que eu sempre falo com os colegas quando convido, e eu acho que eu esqueci de falar com a Sônia. Sônia, você autoriza que a gente grave a sua aula e deixe no YouTube do nosso grupo do cérebro? Claro, com certeza. Tá, obrigado. Neto, então pode gravar. Uma palavra para a Sônia. Bom, eu que agradeço o convite, o Fernando. Eu sou uma pessoa que já vi várias das aulas no YouTube, pós-passagem, e todas são super bacanas. Inclusive, quem não assistiu ainda, vale a pena assistir, porque todas são super didáticas. Eu espero não baixar o nível das aulas que estão lá no YouTube. Mas eu vou falar um pouquinho dos canabinoides nas demências, e depois a gente conversa, que vai ser a parte mais interessante. Então, está tudo certo aqui com o slide, né? Então, eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. A gente tem um roteiro básico de um histórico bastante resumido dos usos, os mecanismos de ação e como que são essas evidências no uso na nossa prática. Bom, vou dar uma pincelada sobre a espécie, né, a cannabis. Tem várias subespécies, a sativa, a índica, a ruderalis. Elas se diferenciam pela distribuição geográfica no mundo. Então, a sativa, ela é mais nas regiões equatoriais, né? A índica mais naquelas regiões próximas à Índia, Nepal, e a ruderalis na região mais do leste europeu, na Rússia, Polônia e outros países de lá. E se diferenciam também na quantidade de princípios psicoativos, né? A sativa tem maior quantidade de princípio ativo, a índica, né? E a ruderalis, o menor grau de THC, de princípio psicoativo também. A gente tem as plantas macho e fêmeas, né? As fêmeas são mais produtoras de produtos, podem se produzir as substâncias e o THC sem a presença da planta macho, enfim, e elas também vão se diferenciar na quantidade de princípios psicoativos e das próprias substâncias que formam a planta, de acordo com a exposição solar, a localização, né, o grau de umidade. Então, tudo isso vai modificar a composição da planta em si. A cannabis, de um modo geral, ela é uma planta que todas as partes são utilizáveis, né? A gente já tem uma indústria bastante forte de roupa, calçados e de medicação. Falando um pouquinho da história, começou há muito tempo, né? Aproximadamente 10, 12 mil anos antes de Cristo, né? O uso dela, uso terapêutico e recreativo. Então, com os citas, e depois foi se espalhando para a China, em que tem uso medicinal descrito, para a Índia, para o Egito, vários papiros relatando o uso medicinal, né, principalmente para reumatismo e ansiedade, entre outras doenças. Daí ela foi se espalhando ao redor do mundo através das cordas dos navios, chegando à América, e aí foi utilizada também como medicação. Então, aqui as várias partes utilizáveis e alguns produtos feitos à base de cânhamo, e também que ela foi utilizada muito como
medicação nos séculos XIX, início do século XX. Né? Como vocês podem ver aqui, esses cigarros índios combatia asma, opressão, enfisema, tosse nervosa, insônia. Então, com vários outros aqui, esse xarope também aqui do lado direito, vários usos ao longo dos anos. Até que ela foi proibida na maior parte dos países. Se a gente for ver a planta, ela é composta por muitos produtos, né, por volta de 550 tipos de compostos, sendo que a maior parte é de composto não canabinoide, e dos mais estudados na planta, a gente pode dizer que é o delta-9-THC, né, o canabidiol e o canabigerol. Quanto aos mecanismos de ação, a gente tem o sistema endocannabinoide, né, que é importante no nosso cérebro, que ele vai ser formado pelos receptores canabinoides, o CB1 e o CB2, os próprios canabinoides endógenos e os produtos que fazem a degradação dessa substância. Então, tudo isso é o sistema endocannabinoide. Então, a gente tem, principalmente o sistema nervoso central, o que predomina é o receptor tipo 1. E nos tecidos periféricos e no sistema imunológico, receptores do tipo 2. Né? E também os receptores do tipo 2, eles estão presentes na célula da glia. Isso é interessante nos processos inflamatórios em que você tem uma maior produção deles. E o receptor tipo 1, que é o mais frequente, mais numeroso no cérebro, ele se espalha praticamente por todo o cérebro, desde uma densidade baixa, como no pálido ventral ou na área tegmental central, até uma predominância alta, uma frequência alta, uma densidade alta, melhor dizendo, de receptor do tipo 1 no hipocampo, no globo pálido e no estriado. E o CB2, então, no cérebro normal, ele tem algumas populações neuronais apenas, mas principalmente na micróglia. Então, como que a gente pode dividir os canabinoides? Né? A gente tem os fitocannabinoides, que é o da planta, os endocannabinoides, anandamida e o 2-araquidonoilglicerol, e os canabinoides sintéticos. Os sintéticos têm sido muito utilizados na indústria farmacêutica, né? Então, principalmente, a gente tem 2 derivados sintéticos do THC, o dronabinol e o nabilone. Ambos foram liberados pelo FDA para perda de peso em AIDS e neoplasias, né? E o dronabinol é um agonista parcial tanto do CB1 quanto do CB2. E tem os nabiximols, que são misturas purificadas de THC e canabidiol. Um deles é que é 1:1, né? Que é o Mevatil, né? Que é utilizado como spray para espasticidade na esclerose múltipla, por exemplo. Então, aqui eu chamo a atenção para os 2 mais estudados, em que vocês podem ver acima, o THC, ele tem uma ação, além dos receptores CB1 e CB2, muita ação em vários outros tipos de receptores presentes no sistema nervoso. Bem como a gente pode ver aqui à direita, o canabidiol, então, que pode ter, além de agir no CB1 e CB2, age em outros tantos receptores do sistema nervoso central. Então, a gente tem vários diferentes alvos moleculares descritos, principalmente por canabidiol, na literatura, sendo que a maior parte deles em enzimas, uma ação em enzimas. Aqui eu demonstro, é uma tabela grande, mas são várias, especificamente do canabidiol,
que o canabidiol, como eu já comentei, tem várias ações no sistema nervoso central em receptores não endocannabinoides, né? Então, ele age no CB1 e CB2 e nos demais. Então, por exemplo, no receptor de adenosina, ele tem uma regulação do fluxo coronariano, então seria interessante em modelos de isquemia, por exemplo, e foi comprovado como efeito antiarrítmico. Ele também age no receptor de glicina, então, mediando a dor neuropática e inflamação. Tem modulação no receptor opioide, age nos receptores 5-HT1A e 5-HT2A. Então, com interessante ação nesses receptores para epilepsia e para o estresse, por exemplo. No PPAR gama, intimamente ligado ao metabolismo de glicose, né? Também como ele tem ação como um modulador no receptor nicotínico de acetilcolina e em vários outros sistemas enzimáticos. Então, vocês podem observar que é uma substância, tanto o THC quanto o canabidiol, que tem múltiplas ações do sistema nervoso e com ações, então, com uma possível ação terapêutica bastante interessante. Então, os usos terapêuticos mais frequentes têm sido em demência, em doença de Parkinson, em distonia, em ansiedade, depressão. É muito utilizado em autismo, né? Em espasticidade, em dor crônica, em dor neuropática, enfim, em vários tipos de doenças. No sistema nervoso, basicamente, a gente tem essas possibilidades, então, esclerose múltipla, epilepsia, distúrbios do movimento, cefaleia, demência e dor neuropática. Tem sido visto também em miopatias, mas sem efeito muito, com um discreto efeito em estudos de caso, enfim, relatos de caso e séries pequenas. E entrando basicamente em demência, o que a gente pode observar? Ele, pensando-se na forma de demência mais frequente, que é a doença de Alzheimer, a gente percebe que tem muitos estudos, tanto in vitro, quanto em modelos animais de ratos que produzem muita proteína beta-amiloide ou proteína tal, e se comprovou um efeito tanto na redução do beta-amiloide nesses ratos tratados com THC e também com canabidiol, como também na melhora cognitiva desses ratinhos. Então, são substâncias muito promissoras, né? Então, no modelo animal de doença de Alzheimer, funciona muito bem. E principalmente através do receptor CB1, CB2, a gente tem uma ação no glutamato, na GSK3-beta, que é uma dos principais complexos envolvidos na hiperfosforilação da proteína tal. Enfim, tem vários vias de ação dos canabinoides, e também reduzindo a neuroinflamação, reduzindo a produção de espécies reativas, oxidativas reativas, enfim, tem várias vias da gente achar que possa ter uma ação bastante interessante nas doenças degenerativas de um modo geral, e também na doença de Alzheimer em particular. Né? Então, aqui a gente tem um resumo nesse esquema, então, que ele produz uma vasodilatação cerebral, né? Aumentaria, então, o fluxo sanguíneo cerebral, diminui a citotoxicidade, diminui a atividade da acetilcolinesterase, poderia ter uma ação anti-tau e anti-amiloide, e outras como um potencial anti-inflamatório, que isso é interessante, uma diminuição da reatividade da micróglia e diminuição da apoptose e aumento da neurogênese. Então, os possíveis mecanismos que a gente observa, que eu acho muito interessante para a doença de Alzheimer, além das ações
microgliais e de estresse oxidativo seria a expressão da GSK3-beta, a diminuição do beta-amiloide, que é muito interessante, com o aumento do transporte através do plexo coroide, e a gente sabe que, em vários estudos, que o canabidiol, ele promove, e os canabinoides, de uma forma geral, eles promovem a reparação da barreira hematoencefálica. Então, seria interessante em modelos em que você tem uma maior permeabilidade, por exemplo, em diabetes, em que você tem permeabilidade da barreira e aumenta o risco de demência, então seria um outro processo muito interessante. Além disso, diminui a liberação pré-sináptica do glutamato, né? Então, diminuiria o mecanismo da excitotoxicidade, daquele desbalanço do cálcio intracelular, e neuroproteção através do receptor 5-HT1A. Em resumo, nessa revisão sistemática, além das outras ações em outros receptores, enfim, a gente também tem alterações no sistema endocannabinoide na doença de Alzheimer. E nessa revisão sistemática, eles reviram 22 artigos, em que incluíam indivíduos com comprometimento cognitivo leve, doença de Alzheimer, que tinham comprovação patológica, e o que se observou durante a progressão da doença de Alzheimer é que você tem uma diminuição dos receptores CB1 e aumento dos receptores CB2, tanto no hipocampo quanto nas regiões parahipocampais, e diminuição da anandamida nos córtices frontal e temporal, com consequente aumento do MAGL no hipocampo, que é a enzima que processa a anandamida, e existe uma... quanto ao 2-AG, que é o outro endocannabinoide, não tem muita mudança, quer dizer, tem mudanças, mas com resultados discrepantes, e também existe um aumento da expressão da enzima que degrada a substância. Então, quer dizer, existem alterações no sistema endocannabinoide na doença de Alzheimer, então é um potencial alvo terapêutico, e também de todos aqueles potenciais alvos terapêuticos que eu comentei anteriormente. E, se a gente for ver, nos Estados Unidos, dos 24 estados, ou localidades, enfim, onde a cannabis é liberada, a cannabis medicinal é liberada, a demência é considerada uma condição qualificadora em 42% desses locais. Sendo que em 9 estados, a agitação na doença de Alzheimer seria uma condição específica para o uso dos canabinoides. Se a gente for ver o NHS do Reino Unido, o cannabis medicinal, ela só foi liberada para crianças com epilepsia grave, náuseas e vômitos causados pela quimioterapia e espasticidade causada pela esclerose múltipla. Em termos de segurança, o canabidiol, o THC, são substâncias bastante seguras, né? Mas tem efeitos colaterais, né? Principalmente o canabidiol, a gente observa aumento de AST e ALT, então deve ser monitorizada as enzimas hepáticas e as transaminases, principalmente naqueles indivíduos que usam, por exemplo, em epilépticos que usam ácido valproico e clobazam. Pode existir sonolência, sedação, fadiga, letargia ou euforia, diarreia, rush cutâneo, diminuição do apetite e também um aumento do risco de quedas, se a gente pensar em alteração da marcha, se a gente pensar no uso em idosos. Na maior parte dos estudos, a gente vê que tem poucos efeitos colaterais, né? Nessa revisão de 85 estudos de segurança e eficácia, o CBD foi seguro em várias doses, e ele foi bem tolerado em dose de até 600 miligramas,
então é uma dose bastante alta. E a dose letal estimada de THC é de 680 quilos fumada em 15 minutos. Então, isso aí é só uma brincadeira que eu acho interessante, esse cálculo que foi feito tá nesse artigo de Anas e colaboradores. Bom, quanto à cognição, eu vou comentar algumas coisas. Não tem estudos de boa qualidade em cognição, né? O que a gente observa são estudos em alterações neuropsiquiátricas que fornecem alguma evidência, mas de forma limitada. Apesar de ser um alvo terapêutico bastante interessante, por tudo que eu já mostrei, ele não tem muitos estudos, principalmente em comprometimento cognitivo leve, são poucos os estudos que levantam a possibilidade de uso, o que seria bastante interessante. Então, aqui a gente observa que tem muitas revisões, e que é interessante porque um tratamento que tem tanta revisão e tão poucos artigos e ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, bem controlados, para realmente serem revisados. Então, esse comitê canadense, em 2019, publicou uma revisão sistemática, né, e tentando responder basicamente duas perguntas: qual a efetividade clínica para o tratamento de demência e quais as diretrizes baseadas em evidências para o uso da cannabis medicinal para o tratamento de demência. Então, existe uma evidência limitada e de uma revisão e de um estudo, né, principalmente para tratamento da agitação, desinibição, irritabilidade, comportamento motor aberrante, desordem comportamentais noturnas, vocalização e cuidados no repouso. A seguir, mais recentemente, o ano passado, teve a publicação dessa revisão na Cochrane, com uma meta-análise de 4 estudos, em que eles observaram, então, juntando todos os estudos que eles... Foi uma meta-análise bastante crítica e bastante rigorosa. Então, nesses 126 pacientes randomizados, na maior parte era doença de Alzheimer, embora tivessem pacientes com demência vascular ou mista. 28 estudos foram excluídos, então vocês vejam, entraram 4 estudos e 28 foram excluídos. E aqui as causas, que é interessante a gente saber, porque ou eles não foram estudos randomizados, ou não tinham indivíduos com demência, claramente, ou finalizados prematuramente, e em um estudo a randomização não tinha sido descrita. Então, se a gente observar, faltam estudos bem controlados, né? E o que a gente pode dizer? Na cognição dessa meta-análise, houve uma diferença para o Nabilone de 1,1 ponto, isso no mini exame de estado mental, falando a favor do Nabilone, 1 ponto no mini exame de estado mental, talvez não seja uma diferença clinicamente significativa, acredito que não. E no NPI, que é o inventário neuropsiquiátrico, que é o questionário de sintomas neuropsiquiátricos mais utilizados para avaliação de tratamento e também para quantificação de distúrbios neuropsiquiátricos, teve uma melhora em média de 1,97. Isso, na verdade, se considera nos estudos que um resultado clinicamente significativo equivaleria a uma diferença de 8 pontos no NPI. E nesse outro questionário teve uma média de melhora de 2 pontos. Que não é muito importante. Em 2021, o Florindo Stella, que é psiquiatra, e do grupo do Orestes Forleza, ali do HC, do Instituto de Psiquiatria, aqui da USP, eles fizeram também uma revisão sistemática
E essa tabela ficou bastante interessante, porque vocês podem observar que a maior parte dos estudos usou THC sintético, ou dronabinol ou nabilone. Não sei por que, na verdade, tem tanto uso dos THC sintético e não utilizar já da própria planta, enfim, refinar ali da planta. Mas, enfim, todos os estudos usam basicamente esses. Vocês podem ver aqui que tem de doença de Alzheimer 2 ensaios clínicos controlados, em que teve uma melhora da agitação e agressão, e melhora da agitação noturna. Aí tiveram esses 2 ensaios clínicos em que tinha doença de Alzheimer, demência vascular e demência mista juntos, teve benefícios, e alguns case reports. Do Nabilone também tiveram case reports. Então, aqui foi um estudo que tinha doença de Alzheimer e demência frontotemporal, na verdade, 2 casos, e houve a melhora em agitação e agressão, e outros também casos, descrição de casos. Teve esse outro que foi que entrou na revisão sistemática, que usou o óleo de cannabis medicinal, mas também com uma miscelânea de tipos de demência, então, da doença de Alzheimer, demência vascular e formas mistas, doença de Alzheimer mais vascular. Não era duplo cego, né? Era open label, então se sabia o que estava utilizando, e teve uma melhora na agitação e na rigidez motora. Se a gente for ver o Jeffrey Cummings, ele lança todos os anos todas as substâncias que estão em estudo em doença de Alzheimer. A gente pode ver que o dronabinol e o nabilone, eles estão em ensaio clínico para controle de sintomas neuropsiquiátricos em doença de Alzheimer. Então, nabilone já na fase 3 e dronabinol na fase 2. Então, a gente vai ter melhores resultados, provavelmente, com esses THC sintéticos. Em 2021, foi publicado pela Academia Brasileira de Neurologia, em que eu coordenei, que eu já tinha coordenado em 2015 o primeiro manuscrito de posições dos departamentos científicos da Academia Brasileira de Neurologia e o Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento resume que o uso não está recomendado para tratar, quer dizer, os canabinoides não estão recomendados para o tratamento de pacientes com doença de Alzheimer ou desordens relacionadas, né? E que deveria haver mais estudos para que a gente possa ter mais subsídios para o uso seguro e efetivo. Então, concluindo, o que a gente pode dizer de conclusões gerais, tem melhores evidências para espasticidade em esclerose múltipla, espasmos dolorosos e dor crônica, tem evidências de efeitos benéficos em alterações do sistema nervoso central e periférico, estudos de longo prazo deveriam ser feitos, né, com maior número de pacientes, com melhor instrumentos de avaliação, e, sem dúvida nenhuma, o uso a longo prazo ainda não é conhecido. Ele já foi muito indicado na falha terapêutica dos tratamentos já consagrados, ou quando os mesmos apresentam eficácia insuficiente, isso devido a que as formas que a gente tem acesso são extremamente caras, né? Então os tratamentos ficam muito caros, e vários dos tratamentos já consagrados têm muitos estudos, né? E o que a gente pode concluir em demência é que a gente precisa estudar, primeiro,
tem que ter mais estudos, por tudo que eu falei, com pacientes mais homogêneos, se estudar a cognição, né, principalmente em doença de Alzheimer, se estudar a cognição, já que, do ponto de vista dos modelos animais e in vitro, existe, e por toda a fisiopatologia envolvida na doença de Alzheimer e as ações dos canabinoides, tem tudo a ver você fazer ensaios clínicos para ver a eficácia ou não deles, e também observar o tipo de canabinoide utilizado. A gente deve utilizar o THC, o CBD, ou o CBD em associação a THC, né? Ter desfechos bem definidos, então, usando a impressão global clínica de mudança, a cognição, sintomas comportamentais, a funcionalidade, a qualidade de vida, a sobrecarga do cuidador. Tem várias medidas que devem ser utilizadas na avaliação de uma melhora clínica da doença de Alzheimer ou de qualquer tipo de demência. Então, isso tem que ser bastante estruturado. Faltam estudos em relação ao tipo de demência que seria melhor o uso desses canabinoides e o estágio da demência, né? Ou seu uso paliativo apenas, enfim. Verificar a tolerabilidade, a segurança em eventos adversos nos pacientes. Lembrando que a gente tem múltiplas morbidades em idosos, idosos em geral têm uma polifarmácia, em sua maioria, né, de 4 a 5 medicações, e as mudanças que ocorrem no próximo envelhecimento, tanto da farmacocinética quanto a farmacodinâmica, né, dos diferentes compostos. Então, acho que é um campo aberto de estudos que deve ser repensado e sem dúvida nenhuma, vai ter seu benefício, não sei se em demência, em várias outras doenças tem um benefício já comprovado, mas em demência ainda faltam muitos estudos. Então, eu queria agradecer e gostaria só, deixa eu acabar aqui de compartilhar, deixa eu cessar só queria complementar que a gente tem muito estudo a ser feito e as indústrias que estão atualmente no Brasil aparentemente não têm muito interesse em financiar pesquisas com demência aqui no país. O que seria muito bom, porque a gente está a fim de fazer estudos para ver, de fato, se serve em doença de Alzheimer pré-clínica, né, em comprometimento cognitivo leve, enfim, é um campo enorme aberto para estudos. Obrigada pela atenção de vocês. Doutora Sônia, muito obrigado pela apresentação. Acho que sempre é um prazer ouvir a senhora falando com embasamento. A gente tem algumas perguntas no chat, eu acho que alguém levantou a mão, mas depois baixou. Mas eu acho que agora a gente abre para a discussão, né, professor Fernando? E eu começo com essas duas perguntas que tem aqui no chat. O Fernando quer complementar alguma coisa? Eu queria parabenizar a Sônia, porque foi uma aula muito interessante, porque mesclou uma didática muito boa com uma profundidade no assunto. E, para mim, pelo menos, foi muito informativa e me estimulou mais a estudar o assunto. Eu acho que todos nós médicos estamos bombardeados com os pacientes, relatando maravilhas com canabidiol em várias doenças. Eu tenho usado canabidiol muito pouco em demências por causa do preço. Eu acho o preço extorsível, não consigo entender como é que uma droga que vem de uma planta tão abundante no nosso meio é tão cara. E a gente, ao que eu saiba, tem só um laboratório nacional que industrializa esse produto. Mas nos poucos casos que eu usei, Sônia, eu tive um resultado muito bom em alterações comportamentais que não estavam cedendo com outras medidas. Eu não posso dizer que isso tem um valor estatístico, porque foram poucos casos. A sua impressão também é nesse sentido, assim, de ter uma eficácia grande nessas situações?
Primeiro que é interessante, esses vídeos que circulam pela internet, né, que tanto são divulgados e passam igual fogo, né? Se espalha para tudo quanto é lugar, todo mundo já viu os vídeos e tal. Primeiro que sempre tem que alertar os pacientes que a gente não sabe o que aqueles pacientes tinham, os pacientes, desculpa, os familiares, que na verdade a gente não sabe exatamente qual o diagnóstico exato daqueles pacientes, né? Então, sempre fica essa dúvida. Como que eles eram medicados? Estavam bem medicados, mal medicados, enfim, né? Estavam num processo de delírio, né? E depois pararam, foi tratada uma causa e passou o delírio, enfim, né? Então, sempre é difícil. No que eu tenho visto, assim, não tenho visto resultados muito interessantes, mesmo na agitação. Eu diria que alguns pacientes melhoram, outros nada, alguns pioraram até. Então, me parece que é uma resposta muito errática, principalmente assim, se o indivíduo usa, porque tem tantas formulações, né, e com THC mais canabidiol, ou só canabidiol, e tem os óleos que são feitos artesanalmente, que daí você não sabe qual exatamente é a distribuição de cada substância, né? Se fala muito do efeito entourage, que seria de todas as substâncias juntas, enfim, mas você não sabe o que você está dando exatamente, né? Então, os que eu vi foram feitos com vários tipos de medicação, então você acaba perdendo, né, a comparação, o que é bom, o que não é, e aí acaba que você não consegue determinar a efetividade. Obrigado, Sônia. E às vezes a prescrição é demasiada também, né? Às vezes a gente vê não só os pacientes vêm com uma demanda absurda, como o professor Fernando falou, mas alguns profissionais começam a prescrever, né, absurdamente. A gente tem alguns exemplos de profissionais que prescrevem indiscriminadamente. E eu já tive paciente que entrou em delírio com canabidiol, né? Você não sabe exatamente. Em todo local, só complementando, Davi, já tem a chamada medicina canábica, que é um negócio que dá até um prurido só de ouvir, né? Porque é como se fosse especialista em usar os canabinoides. Aqui em Maceió tem colegas assim. São Paulo deve ter aos montes, né? Na verdade, é uma distorção da medicina, né? Porque a medicina trata de doenças dos pacientes e não trata, você não se especializa numa substância, né? Porque senão poderia ter a medicina digitálica, a medicina neuroléptica, sei lá, né? É engraçado esse tipo de colocação, enfim. Mas... Tem algumas esqueci perguntas qual aqui era a no chat. pergunta. Oi? Não tinha pergunta. Desculpa, eu acabei atrapalhando. Não. Não, tem algumas perguntas aqui no chat, só a pergunta se tem alguma orientação específica quanto à dosagem para tratar a agitação noturna. Eu acho que começar a menor dose possível e ir aumentando, gota a gota, e ver o que o paciente responde. Porque tem muita... às vezes, pacientes respondem com uma dose muito baixa, né? Fica uma curva, daí piora numa determinada e depois melhora, enfim. Então, acho que tem que ser caso a caso, gota a gota, e ver como que o paciente fica. E claro que sempre tem que estar otimizada a medicação, né? Muitas vezes os pacientes utilizam medicações em subdoses, né, para tratar os distúrbios, tanto cognitivos, muitas vezes você vê paciente com anticolesterásico em subdose, como você vê pacientes em subdoses ou doses pouco efetivas de antipsicóticos, de antidepressivos, né? Então, acho que
você otimizar o tratamento que o indivíduo já está, é melhor do que ir acrescentando outras substâncias, né? Só um parênteses que eu vi aqui que tem experiência no uso de CBD em demências, do professor Speciali. Só queria dar um relato. Eu já vi pacientes em que a família retirou todas as substâncias que a pessoa estava utilizando e que se manteve relativamente estável só com o uso de óleo artesanal. Essa foi uma experiência bastante interessante, porque realmente o paciente ficou bem por muitos anos, ainda a pessoa está viva, enfim, e já no estágio moderado a grave da doença de Alzheimer, e teve uma evolução muito interessante do ponto de vista de distúrbio neuropsiquiátrico, porque não estava bem controlado e ficou controlado a partir daí. Então, só para não dizer que a gente também não pode demonizar todas os usos, né? Professor, eu vou seguindo aqui para cima. O Flávio Vieira pergunta se poderia falar um pouco mais sobre o uso dos quadros de espasticidade da esclerose múltipla, ou se precisa de mais estudos. A espasticidade para a esclerose múltipla, ele é uma medicação que melhora, né? Tudo começou porque muitos pacientes fumam maconha, né, para ver se melhorava, enfim, e a partir daí também se viu que tinha uma melhora. Então, o uso do puffs, né, dos puffs de nabiximol, né, que é o THC cannabidiol, eles se comprovaram interessantes para o uso, uns 20% a 30% de melhora da espasticidade. O problema de todas as medicações é realmente o custo, né? Que são extremamente caras, todas as formulações. Eu vou juntar algumas outras perguntas. A Sueli Saldanha está perguntando se tem alguma interação medicamentosa relatada e se tem receio de usar a dose alta de THC ou se usar somente canabidiol. Bom, o canabidiol ele tem um metabolismo pela CYP450, né? Então, o metabolismo hepático pode interagir com todas as drogas que utilizam a mesma via enzimática, né? Os mais bem relatados você tem o clobazam, que você aumenta tanto a ação do canabidiol quanto do clobazam, então você teria um efeito aditivo, então aumentando os sintomas de sonolência, enfim, e do em epilepsia, né? Topiramato, que você pode ter redução, também uma ação nele, mas assim, eu acho que a gente não tem estudos, ou eu pelo menos desconheço, em outras áreas fora a neurologia, também de interações medicamentosas, né? Porque os idosos, essas pessoas que a gente está tratando, eles têm outras doenças, né? Que tratam junto com a doença de Alzheimer, enfim, né? Então, é interessante, a gente precisa realmente de mais estudos, e por isso que é muito importante a gente estabelecer doses e protocolos, tudo isso. E usar canabidiol sozinho ou dose alta de THC? Não tem. Eu acho que... Hã? Não, Oi? pode concluir, desculpa. Eu acho que a gente não tem subsídios justamente pela falta de estudos do canabidiol isolado ou em associação com o THC em pacientes com demência, né? Os estudos são muito heterogêneos, e a maior parte dos estudos como eu mostrei, são de THC sintético, né? O dronabinol e o nabilone. Agora, pelos efeitos, eu imaginaria que não há problema em utilizar
ou isolado, ou em associação, e mesmo com THC em doses mais altas. Eu não vejo problema nenhum no uso. Ok, tem mais alguns comentários, falando das medicações tradicionais, né, que também não tem uma evidência tão forte e a gente usa, comentando que Israel tem um ministério só para pesquisa de canabidiol, e se, eu e aí doutor Letrini, como sempre diz, que melhor a gente entender e usar do que deixar as pessoas que não entendem usarem. E uma pergunta se você percebeu alteração nos resultados de avaliação neuropsicológica após o uso do canabidiol, se a senhora pessoalmente. Tá. Bom, respondendo o questionamento quanto ao Israel, de fato, Israel começou, foi o Meshulam que descreveu e fez a maior parte dos estudos com THC, canabidiol, etc. Tem uma corrente muito forte lá, mas isso não transparece em tantos estudos assim na parte clínica, né? Sem dúvida nenhuma, o Meshulam, e aqui no Brasil, o professor Carline, da Psicobiologia da Unifesp, e o professor Zuardi, lá de Ribeirão Preto, eles foram precursores e estudaram muito tempo o THC, o canabidiol, enfim. A gente tem vários resultados vindos deles, por exemplo, da falta de toxicidade, da falta de efeitos colaterais. Então, se sabe muito graças a eles, né? Mas isso não quer dizer que você está autorizado a usar mediante uma falta de informações de todas as interações medicamentosas que você tem. Claro que você não vai deixar de utilizar ou de fornecer para um paciente que você acha que seja necessário, né? Eu acho que todas as vias de tratamento para o melhor bem-estar do paciente são válidas e devem ser utilizadas. Apenas eu acho que a gente deve prestar atenção se você vai utilizar uma substância que custa R$ 2.000 o frasco, né? Em detrimento de outras substâncias que você tem uma segurança muito grande de uso, né? E você já sabe qual efeito você vai esperar, né? Ou utilizar um óleo que você não sabe qual a composição exatamente, né? Então, acho que são as duas coisas que a gente tem que pesar. De qualquer forma, eu acho que deve ser utilizado, do mesmo forma como deve ser pesquisado, né? Eu acho que a gente tem que lançar a mão de todas as possibilidades terapêuticas. E, além de tudo, fica não sou a favor da demonização dos derivados canabinoides, né? Se a gente for pensar, seguindo numa linha de raciocínio de outras substâncias, seria muito hipócrita da nossa parte ficar demonizando todos os canabinoides, sendo que os benzodiazepínicos são dados a rodo, né? Ou ninguém fica... a gente quer dizer, ninguém não, a gente critica muito esse uso, né? Mas ninguém reclama das pessoas que tomam seu drink todo dia, ou enfim, né? Então, acho que é possível que a gente tenha um uso mais adequado e a gente precisa ter mais mão para utilizar e aprender a utilizar de uma forma bastante racional. Sou Fernando. Sônia, eu queria mais uma vez dizer que a sua aula foi uma aula das mais importantes que o nosso grupo já teve. Foi muito boa. E eu aproveito para lançar um desafio no bom sentido da palavra. A gente sabe que os canabinoides naturais não são objetos de grandes estudos porque não tem patente. A minha sugestão é que as grandes universidades brasileiras, como a USP, a Unicamp, o FRJ, enfim, Federal do Paraná, do Rio Grande do Sul e outras, que façam esses estudos. A gente sabe que a USP, por exemplo, tem condições técnicas
na farmácia de purificar Uhum. esse produto. Então, eu acho que é talvez uma das grandes funções das universidades, já que os laboratórios privados não farão isso, eles não vão nunca investir numa substância que não tem patente. E, de repente, talvez o problema seja de dose. De repente, uma dose maior, com esse perfil de segurança, pode ter um efeito cognitivo muito mais interessante. E eu sei que as coisas não são tão fáceis assim mesmo para as grandes universidades, mas vocês podiam coordenar um estudo desse e ter centros em todo o país, inclusive nas cidades menores como Maceió. Certamente seria um estudo com um impacto social e científico muito grande. Então fica a minha sugestão, simplificando um assunto que é extremamente complexo e que tem muitas variantes, eu sei. É. Eu adoraria, viu, fazer isso, mas é difícil também a gente utilizar as pessoas utilizarem a planta para extrair os extratos, mas isso é uma ideia bastante interessante de ir atrás disso, porque eu já cansei de pedir para essas importadoras tal que financiasse algum estudo, enfim, mas isso é uma boa sugestão. E a legislação é difícil ainda, né? Eu acho que não foi liberado, foi barrado, inclusive, né, no Senado. Acho que eu não lembro exatamente cada. Porque você não pode Mas plantar para produzir, né? Mas aí seria a instituição, né? Não a pessoa individualmente, né? Eu acho que é interessante. Eu gosto muito do Gowers. Eu li o livro dele sobre epilepsia, publicado no início do século passado, e ele falava na cannabis índica, naquele tempo cannabis índica, na Inglaterra, usado como tratamento de epilepsia, sem as ressalvas que existem hoje em dia. Então, eu achei bastante interessante que naquela época, pelo menos na Inglaterra, não havia essa polêmica que há hoje. Mas eu volto a dizer, a impressão que eu tenho é que o fator de não ter patente é que inibe os laboratórios de estudar, e por isso que eles estão criando esses derivados sintéticos, porque eles terão patente, né? É. Com certeza por esse fato mesmo, porque quem que vai querer, né? Acho que as universidades mesmo são a via, sem dúvida nenhuma. eu acho que a gente tem, obviamente, como quase todo assunto, né? E esse que é mais novo e mais discutido tem muito mais perguntas, né, do que qualquer tipo de resposta, mas a sua apresentação deixou um pouco mais claro alguns tópicos em que a gente precisa, né, trabalhar muito em cima. Como diz, né, eu acho que não é demonizado, longe disso, mas ter cuidado, né, como tudo que a gente faz. Algumas medicações são off-label, a gente cansa de fazer medicação off-label, né, mas a gente faz com critério, né, Sim, com cuidado. É mais uma medicação no arsenal e a gente tem que se habituar a usar e a estudar mais a fundo, né? sem dúvida. E claro, todas essas críticas de estudos tal foram em relação à demência, né? A gente tem evidências muito melhores para outros tipos de coisa, né? Para epilepsia da infância, ou mesmo para epilepsias de difícil controle, ou para espasticidade, enfim, para dor, né? Dor neuropática, de origem central, periférica, enfim. Em relação à demência, eu acho que falta muita coisa ainda para a gente andar até ter uma resposta definitiva, porque eu gostaria de ver o resultado disso na parte cognitiva, até da que perguntaram, do ponto de vista cognitivo, o que se tem observado é que não tem um ganho na avaliação neuropsicológica. Então, abro para mais alguma pergunta. Acho que a gente ainda tem ali um tempinho. Se o professor Fernando quiser tecer mais algum comentário. Eu queria só fazer um comentário final, dizer da importância do bom relacionamento de neurologistas, psiquiatras e geriatras para estudar um assunto que é comum e que às vezes é motivo vamos dizer assim, de desavença.
Então, a gente precisa somar esse esforço realmente. A gente tem grupos, como o grupo do HC da USP, que são grupos de nível excepcionalmente bons, e há outros também, e a gente pode usar a expertise que esses grupos têm e que poderão construir mais ainda a partir desses novos estudos e fazer uma integração maior do nosso país. Mesmo a gente aqui na Universidade Federal, na Santa Casa, onde o Davi trabalha, a gente pode dar também a nossa contribuição. Claro que a gente sabe que a liderança científica será desses grandes grupos, porque a gente não tem estrutura, não tem expertise para isso, mas a gente tem vontade de contribuir também. E o espírito do nosso grupo é justamente esse, de fomentar, de divulgar a ciência. Então, uma pessoa do nível da Sônia está despendendo o tempo dela para discutir conosco isso, é uma coisa de grande impacto, não só para a gente aqui, mas para vários outros estados e pessoas que estão assistindo. Então, uma vez mais, eu queria agradecer você, Sônia, agradecer ao Davi também, que fez uma moderação muito boa, e dizer que eu vou dormir hoje muito feliz porque atingiu mais do que eu pensava com essa aula. Então, eu estou no ganho, realmente, eu estou muito bem com essa aula de hoje. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de pessoas que como a Vilma, o Elias, e eu fiquei muito feliz, e é sempre importante a gente ter essa troca, né, conhecer mais gente, que eu vi um monte de pessoas que eu não conheço aqui também assistindo, e as perguntas, né, sempre a troca de conhecimentos e as perguntas, que faz a gente pensar mais ainda, surgem ideias novas, né, e eu queria disponibilizar que nosso grupo lá no HC tem o maior interesse de fazer parcerias, seja nesse tipo de estudo, ou seja em qualquer outro tipo de estudo, a gente está sempre aberto a parcerias e quem queira se interessar em fazer. Obrigado, doutora Sônia. Eu que agradeço também o convite, a oportunidade de participar, viu, professor Fernando? É um prazer sempre estar presente e escutando tanto as palestras quanto as discussões, né, são sempre enriquecedoras. Então, foi mais uma coisa que, apesar da pandemia, né, a gente se acostumou a fazer mais coisas mediadas por tecnologia e aproximar, né, apesar do afastamento social, a tecnologia aproximou muito. E eu agradeço a oportunidade de participar, o convite, agradeço novamente a doutora Sônia. Obrigado a todos também que estão presentes aqui. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Então, pessoal, boa noite a todos, bom feriado amanhã, bom São Pedro, Sônia, você vai aí pular fogueira aí em São Paulo, que eu sei que tem muito, mas amanhã vai ser feriado aqui, e Ótimo. festa de São Pedro, boa noite e bom feriado a todos. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigada. Boa noite.